ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso eterno Deus por mais esse grande privilégio que Ele me tem dado de estar mais uma vez aqui para poder meditar na santa e eterna e poderosa palavra de nosso Deus. E você que está aí do outro lado, tenho certeza que vai ser abençoado, porque aqui nós procuramos falar tudo aquilo que há de bom para as suas vidas, tudo aquilo que nós podemos perceber dentro da palavra do nosso eterno Deus. E eu quero ler juntamente com você, aproveitar nesta hora para estar lendo aqui, e você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, fica no Segundo Testamento, e você pode abrir aí no capítulo de número 21 de Lucas. Nós vamos ler apenas 4 versículos, do primeiro versículo até o versículo de número 4. Leia juntamente comigo para que nós possamos participar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através desta palavra, porque o Senhor sempre tem uma palavra nova para a sua vida. Pode ter certeza que o Senhor lhe abençoa toda vez que você pega a palavra de Deus para ler. O Espírito Santo fala com você e nós somos consolados, confortados diante da leitura, da meditação da palavra de Deus. Então vamos ler aqui para meditarmos algo naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então você, tenho certeza que já abriu sua Bíblia, capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículos 1 até o 4, que nos diz desta maneira: Então Yeshua, ou Jesus, olhou e prestou atenção às pessoas ricas que depositavam dinheiro nas caixas de oferta do templo. Viu também uma viúva pobre colocando 2 moedas de pequeno valor. Ele disse: Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre colocou na caixa mais que todos os outros, porque todos eles de suas posses contribuíram com uma quantia que puderam poupar facilmente, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para sobreviver. Amém. Nós vemos essa mensagem, que Lucas aí teve aí por inspiração do Espírito Santo colocar, e eu tenho certeza que é para falar profundamente em nossas vidas. Por quê? Porque Jesus, ele foi ao templo lá em Jerusalém, e ali ele começou a observar todas aquelas pessoas que iam até aquele local justamente para adorar, para sacrificar e também para trazer as suas ofertas ao templo, trazer logicamente os dízimos que todos traziam, mas naquele momento não era o momento de dízimos, sim, era o momento da coleta, da oferta, era o momento em que eles entregavam a sua oferta, aqueles que iam até lá. E ele então passa a observar, recapitulando a leitura, ele passa a observar uma senhora, uma pobre mulher, né, uma viúva, que ali deposita 2 pequenas moedas, enquanto as pessoas ricas ali depositavam muito dinheiro. E ele então, observando, comenta com os seus discípulos, dizendo: olha, vocês sabem de uma coisa? Essa mulher que depositou essas pequenas moedas, essas moedas de pouco valor, essas 2 moedas de pouco valor, que depositou aí no gasofilácio, no local destinado à coleta das ofertas, saiba que ela fez mais do que os outros. E aí ele explica o porquê. Porque logicamente aquela mulher deu tudo o que ela tinha, enquanto as pessoas ricas, né, entregavam daquilo que lhes sobrava, daquilo que estava sobrando como oferta, eles vinham trazer. E aquela mulher deu tudo o que ela tinha para a sua sobrevivência. O que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer dizer? Que na realidade, às vezes nós olhamos para as pessoas, né, e nós, como conhecemos somente o exterior de cada um, nós não conhecemos o interior,
nós fazemos o nosso julgamento pela atitude, pelo comportamento, por tudo que a gente pode observar, pode captar, nós fazemos um juízo sobre a pessoa. E às vezes, e eu tenho certeza que na maioria das vezes, todo o nosso juízo feito sobre o exterior, ele está errado. Às vezes nós achamos que a pessoa é certa e ela é errada. E nós achamos que ela é errada e ela é certa. Por isso, Jesus e a Bíblia diz que nós não podemos julgar, não somos juízes para julgar ninguém. O que nós podemos mostrar são os fatos e dizer, olha, aqui a Bíblia diz para não fazer isso e você está fazendo. A Bíblia diz para não, ou melhor dizendo, a Bíblia diz para fazer e você não está fazendo, ou diz para não fazer e você está fazendo, você está contrariando. Então eu não estou lançando juízo sobre a sua vida do que vai acontecer com você, não estou dando julgamento, mas eu posso mostrar o caminho daqueles que obedecem e o caminho daqueles que não obedecem. E aí você mesmo deverá fazer um juízo sobre a sua vida para saber se você está andando de acordo com o que o Senhor quer ou com o que o Senhor não quer das nossas vidas. E aí então o juízo quem faz de nós mesmos, né? Nós temos, né, uma mente, nós temos um juiz dentro de nós para julgar muitas vezes os nossos atos e as nossas ações, e muitas vezes nós fazemos o que não queremos, né, fazer e não fazemos o que queríamos fazer, porque isso faz parte da natureza humana, mas nós precisamos procurar fazer aquilo que é certo. Mas quem conhece o coração, quem sonda o entendimento, a Bíblia diz que o coração do homem, ele é difícil de ser sondado. Ninguém conhece o coração, a não ser a própria pessoa que sabe daquilo que ela está pensando, porque muitas vezes nós fazemos e a nossa intenção era de não fazer, e muitas vezes nós não fazemos e a nossa intenção era de fazer. Então quem conhece o nosso interior, quem conhece verdadeiramente a nossa vida, às vezes nós fazemos coisas, né, no oculto, erradas, que não poderíamos estar fazendo, ou deixamos de fazer o que poderíamos fazer no oculto, mas quando estamos na frente das pessoas, nós somos outras pessoas. Então nós precisamos, logicamente, saber que quem julga as intenções dos corações é somente Deus. Por isso o Senhor Jesus, que conhecia, logicamente, as intenções dos corações, sabia, né? Tinha ali o entendimento, tinha o poder, né, de Deus naquele momento, ele era usado. Ele então diz que a intenção daquela mulher, a intenção da mulher, ela foi grande, né, no seu recurso. Ela acabou sendo uma intenção que foi a verdadeira, aquela que às vezes nós não conseguimos entender. Quando olhamos, temos uma certa interpretação, mas nós não sabemos, né, a verdade, a não ser o nosso Deus, que pode conhecer toda a verdade, saber toda a verdade de nossas vidas. E ao olharmos para uma pessoa, poderemos então ter um pensamento que não foi o real pensamento. Nós podemos estar tomando uma conclusão que não é a verdade, mas o Senhor conhece. E o Senhor então viu que naquele momento aquela mulher só tinha 2 moedas. Não foi a mulher que falou, não foi a mulher que proclamou, mas ele observando, ele sabedor da situação daquela pobre mulher, sabia que ela ali dava tudo de si, e outras pessoas que tinham muita condição, que davam superiormente dela, né, a mais do que ela, muito a mais do que ela, não estavam fazendo como ela, porque eles estavam dando do que sobrava, e ela deu tudo. Muitas vezes nós estamos nessa situação. Quando nós encontramos com o nosso Senhor, a Bíblia nos diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Quer dizer, dá-me a tua alma, o teu sentimento, o teu entendimento, a tua vida para o nosso Senhor. E quantas vezes nós não damos tudo o que temos para Ele, nós não entregamos tudo o que nós temos
para o Senhor, o tudo que nós somos para o Senhor. Nós não entregamos verdadeiramente a nossa vida para o Senhor, e sim, às vezes nós entregamos o que está sobrando, entregamos parte de nossa vida, somente aquilo que nos sobra, né? E o Senhor então, Ele deixa que se registrasse isso na santa palavra de Deus, para saber que não é pela aparência, não é por aquilo que nós estamos vendo, que na realidade nós vamos tomar alguma providência, ou será a verdade, toda a verdade ali expressa naquilo que nós estamos vendo. Não, somente o Senhor que conhece, que sonda os pensamentos, sonda o coração, Ele sabe da intenção de nossa vida, e muitas vezes nós deixamos passar muito de nossa vida, deixamos passar em nossa vida e não entregamos verdadeiramente a nossa vida, o nosso querer. Nós acabamos não entregando ao nosso Senhor, que na realidade requer da minha vida, requer de você algo melhor, algo que seja do profundo, algo que não tenha restrições. E muitas vezes, e temos que fazer isso, né? Muitas vezes nós não fazemos a entrega por fé. E a Bíblia nos relata que aquilo que não for feito por fé não tem valor. Tudo que nós fazemos tem que ser feito com fé. Tem que ser feito. E o que é fé? Fé é aquilo que eu não posso mostrar para você, eu não posso provar para você. Fé é a esperança daquilo que ainda não existe. Fé é a certeza das coisas que ainda irão existir. Isso é fé. Eu tenho fé na minha salvação e de que um dia estarei para sempre com o Senhor. E isso não aconteceu. Eu não tenho como provar para você que as pessoas que já morreram em Cristo estão com Ele, mas eu tenho fé, eu creio nisso. A fé então é a esperança daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. E quando nós não fazemos as coisas para o Senhor com fé, a Bíblia diz que é até pecado. O que é pecado? É errar o alvo. Nós erramos o alvo, né? Atiramos tentando acertar, mas erramos. Por quê? Porque nós não tivemos fé naquilo que nós fizemos. E talvez aquelas pessoas tão ricas, que poderiam dar mais ainda do que lhes estava dando, porque o Senhor diz que eles deram do que sobraram. A Bíblia nos conta uma história de um jovem que quis seguir a Jesus. E ele então chega até Jesus e fala: bom mestre, né? Bom rabi, bom mestre, meu mestre, bom rabi, né? Rabi, o meu mestre, bom mestre. Ele diz para Jesus, e Jesus fala para ele: olha, eu vou dizer para uma coisa para você, bom é somente o nosso Deus. Mas o que você quer? Ele disse: o que eu farei para poder te seguir? E Jesus então passa a relatar algumas das 10 palavras, né, que são chamados os 10 mandamentos, né, as 10 palavras, e começa a citar para ele. E ele diz: olha, Senhor, desde criança eu aprendi, né, porque os judeus eram ensinados, iam às sinagogas todos os sábados, todos os shabat, estavam ali aprendendo a Torá, né, fazendo ali, estudando a palavra de Deus, certo? Para aprender, e estudavam toda a Torá, os 5 primeiros livros, né, do Primeiro Testamento, acompanhados dos livros proféticos. Eles acompanhavam isso, e todo ano eles faziam isso, todos os sábados e todos os anos, desde criança. E quando ele se tornava jovem, né, ele ali assumia o compromisso diante de Deus da lei, né, o filho do mandamento, bar mitzvah. Eles faziam ali, fazem até os dias de hoje, uma grande festividade, quando o menino agora, ele assume diante de Deus a responsabilidade, né, já não está mais diretamente ligado ao pai, porque ele tem consciência. Aos 13 anos já tem consciência. Então agora o pai entrega ele para a lei e diz: olha, você agora é filho da lei, né, o bar mitzvah, filho da lei, filho do mandamento. E entrega para ele, e ele continua agora diante de Deus estudando. E ele falou: olha, Senhor, então está bem para mim, porque eu tenho feito isso desde a minha meninice, eu tenho seguido todas as palavras, eu tenho seguido. Mas o Senhor, como eu disse no início, que conhece as nossas intenções, conhece os nossos pensamentos, Ele vai mais profundo do que olhar. Talvez qualquer outro mestre, qualquer outro
mestre ali falaria para ele: olha, você já é um cidadão do céu, você está prestes a ir para o céu, ou você já está no céu. Como achei uma pessoa, um jovem, né, tão dedicado ao Senhor. E poderia qualquer um ter dito isso diante do seu testemunho, diante de dizer que ele cumpria isso. Mas o Senhor, que sonda o profundo, conhece o profundo de cada coração, conhece o nosso entendimento, sabe os nossos pensamentos, ainda antes que nós venhamos a pensar, o Senhor já conhece, já sabia o que nós iríamos pensar antes que chegue à nossa consciência. E aí diz para ele: olha, moço, mas eu vejo em você que tudo bem, você tem cumprido. Jesus não discordou, por certo, era verdade mesmo daquele jovem ao relatar que ele era um cumpridor da lei, ele era um seguidor da palavra do Senhor, ele era um fiel seguidor. O Senhor não contesta em nenhum minuto, o Senhor fala contra ele. Quer dizer, concordou com aquilo que ele falou. O Senhor poderia discordar: mas você está mentindo. Não, ele falou: mas te falta uma coisa ainda. Porque o Senhor conhecia dentro do coração dele e falou: te falta uma coisa ainda. Sabe o que é? A riqueza está dentro do seu coração, né? E você não quer perder. Não foi com essas palavras, eu estou dizendo isso, né? Como se Jesus dissesse isso para ele. Jesus disse: olha, falta uma coisa. Sabe o que você deve fazer? Se você quer ser meu seguidor, se você quer me seguir, vende tudo o que você tem, reparta com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Olha a proposta que o Senhor fez para ele. Por isso eu disse que temos que fazer as coisas por fé. E por certo, aquele moço naquela hora, a Bíblia nos diz que por ele ser muito rico, ele se entristeceu e abandonou, não quis mais seguir a Jesus, porque ele era muito rico. Então ele, na realidade, ele confirma aquilo que o Senhor falou para ele. Por que ele confirma? Porque ele acaba dizendo que ele então, ou acaba mostrando que na realidade a riqueza era o impedimento dele entrar para o céu. Então, se Jesus falasse para ele: olha, você quer ir para o céu, se dissesse em outras palavras, você tem que deixar de ser rico, ele deixaria o céu como ele fez. Ele não quis seguir a Jesus, porque a riqueza era maior na sua vida. Ele não cumpria verdadeiramente, ele achava que ele cumpria o primeiro mandamento, que era ter o Senhor sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus depois, né, ele dá um resumo da lei em 2 mandamentos, e o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar de toda a sua alma, de toda a sua intenção, de todo o seu entendimento. E quando nós amamos e fazemos assim, e temos Ele por todas as coisas, se precisarmos deixar tudo aquilo que nós temos para seguir a Jesus, nós precisamos fazer isso, se tivermos fé. Se não tivermos fé, faremos como aquele moço, né? E para seguir a Jesus, Jesus disse: olha, que nós deveríamos fazer o que para segui-lo? Tomar a nossa cruz a cada dia, e aí passar a seguir a Jesus, né? Deixar o mundo de pecado, o mundo da desobediência, os modos que nós temos para desobedecer ao Senhor, e agora segui-lo, para estarmos na presença dEle. Se é que assim nós cremos, se é que assim nós temos fé verdadeiramente naquilo que é de Deus. Por isso eu disse, a fé é muito importante. Sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. Nós achamos isso no livro aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele moço então naquele momento demonstra, quando se falou de dinheiro, quando começou a falar de riquezas, que muitas vezes, né, falar dos tesouros, que muitas vezes pode não ser dinheiro. Nós podemos ter vários tipos de tesouros em nossa vida, e se o Senhor pedir para nós deixarmos, se Ele é maior, nós vamos deixar os nossos tesouros, as nossas riquezas. E Jesus então viu que na realidade aquele jovem tinha algo. Ele achava que ele servia a Deus, ele achava que ele adorava, que ele tinha o Senhor nosso Deus superior na sua vida, amando Ele sobre todas as coisas, até mesmo sobre o dinheiro, sobre o filho, né? E aí
e foi o que ele fez, logicamente, até com Abraão, que é o pai da fé, é o nosso pai da fé, né? Ele fez isso com Abraão, quando ele pede o filho, entrega-me seu filho, depois de tantos anos esperando, agora aquela criança jovem, né, vivendo junto ali, amando, e ele fala: você vai sacrificar seu filho por mim. Ele pediu o precioso tesouro, aquilo que era precioso para Abraão, e Abraão não negou, né? O Senhor não deixou ele fazer aquela atrocidade, porque não cabia isso às coisas do nosso eterno Deus, mas provou a sua fé e disse: olha, agora eu vi que você é obediente. Então ele foi chamado, e é chamado o pai da fé, o nosso pai na fé, porque ele não negou o seu filho, o seu único, né? O seu único filho, ele não negou para o Senhor quando ele pediu, amando tanto, ele estava disposto a ceder por Jesus. E aquele jovem então acaba indo embora, desistiu. Por quê? Porque as riquezas falam muito na nossa vida, né? As riquezas falam, e quando a pessoa está, né, abastada, ela é mais difícil. Ela se torna uma pessoa mais difícil, porque ela tem acesso a tudo que ela quer através do dinheiro. Ela não passa nenhum desejo, nenhuma vontade de fazer algo, porque o dinheiro pode comprar, pode trazer, pode levar, né? O dinheiro pode fazer muitas coisas, as riquezas podem fazer muitas coisas. E então aquele jovem começou a pensar na sua vida para ser um seguidor de Cristo, e ele não teve fé para trocar a riqueza que ele tinha aqui nesse mundo pela riqueza dos céus. Talvez o Senhor nem permitisse. O Senhor fez aquilo para provar que ele verdadeiramente, que achava que seguia todos os mandamentos, havia uma grande falha nele. E essa falha estava no dinheiro, na riqueza, no poder econômico que existia. Não que o Senhor criticasse, né, o poder econômico, porque a Bíblia nos diz que tinha mulheres, né, abastadas no ministério de Jesus, que ajudavam o seu ministério, que contribuíam com o seu ministério. Então ele não contrariava isso, ele apenas viu que aquilo seria um impedimento para aquele jovem. Em uma pergunta, em uma questão como a de Abraão, ele não trocaria, como não trocou quando Jesus propôs para ele: você quer me seguir? Então vende tudo que você tem, reparte com os pobres e vai ter um tesouro no céu. Troque isso. Mas trocar por quê? Pela fé. Pela fé. Eu tenho quase que certeza no meu pensamento que o Senhor não permitiria isso, né? Mas estava falando isso para provar, para testar se realmente aquela pessoa naquele momento iria tomar uma decisão, né? Como nós muitas vezes estamos diante de uma decisão: seguimos a Jesus ou não? Entregamos a nossa vida a Jesus ou não? Então eu sei que o Senhor estaria provando ele para ver se verdadeiramente: não, então Jesus, eu vou lá, o Senhor me espera um pouco aqui, que eu vou lá desfazer de tudo que eu tenho, repartir. Talvez o Senhor até nem deixasse ele fazer isso, não sei, né? Mas é um pensamento meu, assim como fez com Abraão, não deixou ele se desfazer do seu filho, embora são duas coisas diferentes, né? A morte de uma criança, embora o Senhor pudesse ressuscitá-lo, né? Pudesse trazer a vida novamente depois da morte, mas não deixou ele fazer, e talvez não tivesse feito isso, era uma prova. Mas o Senhor provou o quê? Que primeiro ele conhece a nossa intenção, o nosso pensamento, e às vezes aquilo que nós estamos fazendo não é a verdade que está dentro de nós, não é tudo que nós temos para dar. Muitas vezes estamos dando, mas não é tudo, poderia ser mais ainda, poderia ser muito mais ainda, e nós não estamos fazendo dessa forma. Por isso essa palavra, né? O Senhor deixa registrar isso daí sobre aquela viúva que deu somente aquelas 2 moedinhas tão, né? Não sei se hoje compararia a moeda de 1 centavo nossa aí, que não, até sumiu do mapa, né? Não existe mais essa moeda, o custo dela é muito superior fazer, então o governo não pretende fazer mais a moeda, porque ela fica mais cara fazê-la do que o próprio custo dela. Então não vale a pena, né? Talvez fosse moedas pequenas, aí como a de 5 centavos que ainda existe, né? Que ainda dentro do comércio ainda se tem, e fosse
talvez essas moedas tão pequenas, e outros deram somas, quantias elevadas, talvez moedas de ouro traziam ali, mas Jesus disse, era do que sobrava, não era tudo. Mas aquela mulher deu tudo. Aquela mulher deu a sua sobrevivência. Ela tinha somente aquilo para sobreviver. Alguém às vezes até diz, olha, eu dei a oferta da viúva pobre, porque eu dei tudo que eu tinha aqui. Mas não é verdade, porque ele tinha mais em outro lugar e ele acabou não dando. Então ele está aí, falando uma coisa que não é na realidade a verdade. Não é a verdade para a sua vida. Não é isso que é a verdade. E nós então precisamos reconhecer o que temos que fazer por fé. Aquela mulher deu tudo pela fé, não tinha outra coisa. Ela poderia dizer diante de Deus, sou pobre, eu então não posso ofertar, porque talvez essa moedinha compre aí algo, compre algo para as coisas que são de Deus, compre aí algo, e então na realidade poderá apresentar algo diferente para que os outros possam ver, para que os outros possam pensar que isso é a verdade. Mas muitas vezes nós poderíamos ainda fazer mais, muito mais do que nós estamos fazendo para o Senhor e não fazemos. Temos a oportunidade, temos a possibilidade, o Senhor nos dá essa possibilidade de fazermos mais e nós não estamos fazendo. Mas eu digo uma coisa para você: faça como a viúva pobre. Seja sincero naquilo que você fizer. Entregue verdadeiramente a sua vida para Jesus. Não dê parte dela. Não dê aquilo que está sobrando. Não. Faça tudo o que você puder para o Senhor. Dê a sua vida. Entregue a sua vida. Que você vai ter certeza de que o Senhor vai estar diante de você também para lhe ajudar e para receber. Para que você faça o melhor, faça como aquela mulher, deu tudo o que ela tinha, dê a sua vida, entregue a sua vida para Cristo, e eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e eu agradeço essa rica oportunidade. Amém.